Pronto. Bom, a terceira aula, né? Terceira aula da nossa matéria de pneumatologia. E hoje nós vamos entrar num assunto que é muito importante no nosso meio evangélico, que é a questão do batismo no Espírito Santo. A nossa turma, ela tem alunos de diferentes tradições evangélicas aqui, né? Nós temos assembleanos, temos batistas, temos metodistas, temos gente de comunidade. Temos batistas tradicionais e batistas renovados. Enfim, nós temos diferentes segmentos evangélicos representados aqui. Então, eu vou conduzir essa aula procurando mostrar para vocês como que o assunto vem sendo abordado ao longo dos séculos e por que as nossas igrejas elas têm algumas interpretações tão diferentes sobre esse assunto, né? Esse assunto, inclusive, já dividiu igrejas de forma bem séria, a ponto de rachar igrejas mesmo, né? Fazer com que igrejas que tinham uma determinada linha, de repente, sofressem em um racha e dessem origem a outras igrejas. Também já tivemos a situação de igrejas serem renovadas, né? Passarem aí por um processo de renovação carismática, enfim. É um tema muito importante, por isso que eu vou procurar apresentar para vocês aqui, de maneira histórica, como que o assunto foi evoluindo para a gente chegar aos tempos atuais. Bom, inclusive eu tenho aqui essa linha do tempo, que eu vou mandar para vocês, evidentemente, já está até naquela nossa pastinha em rede, vocês podem pegar. A gente vai falar aí sobre a maneira como o dom de línguas foi interpretado ou praticado ao longo da história da igreja, de Jerusalém até a Rua Azusa. E aí, Rua Azusa, para quem já está familiarizado, é onde inicia o movimento pentecostal moderno. Bom, para a gente começar, a gente naturalmente precisa ir lá no século I, quando a igreja nasce, porque o livro de Atos dos Apóstolos dá destaque a esse fenômeno. No livro de Atos, nós temos pelo menos três ocorrências da manifestação do falar em línguas. A primeira delas, inclusive, está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 4, que é lá no dia de Pentecostes. Vamos olhar aqui rapidinho, ó. Atos, capítulo 2, versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso foi no dia de Pentecostes. Lá na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, verso 46, diz: Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Depois, em Éfeso, capítulo 19, versículo 6, diz: Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Bem, as experiências que são vivenciadas no livro de Atos, elas começaram com a promessa que Jesus fez. E essa promessa a gente encontra em Lucas 24:49. Jesus diz assim: Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aqui tem uma questão muito chave para o que a gente vai se aprofundar aqui nessa aula. A promessa que Jesus faz em Lucas 24:49 e que se entende ter sido cumprida a partir de Atos capítulo 2 é o revestimento de poder. Então, nós temos que fazer aqui uma distinção. Uma coisa é a conversão, outra coisa é o revestimento de poder. São duas experiências distintas. Conversão, que a gente também pode incluir aqui no pacote, regeneração, ou seja, nascer de novo, ocorre assim que a pessoa se converte. Enfim, antes de a gente fazer essas aplicações, vamos observar como isso aconteceu na própria Bíblia, né? No próprio relato bíblico. Vocês vão notar, por exemplo, que houve duas ocasiões em que é dito que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos. A primeira ocasião
é lá em João, capítulo 20, versículo 22. Assim que Jesus ressuscitou, o texto diz: assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ou seja, os apóstolos, eles não receberam o Espírito Santo apenas no dia de Pentecostes. Eles já tinham recebido o Espírito Santo lá quando Jesus ressuscitou. Naquele primeiro encontro de Jesus com os apóstolos, Jesus assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não foi concedido aos apóstolos apenas no Pentecostes, que aconteceu 50 dias depois, né, da ressurreição de Cristo. A concessão do Espírito Santo foi realizada assim que Jesus ressuscitou. Por isso que nós temos, então, dois eventos distintos, né? Vou colocar aqui, ó, separadinho, um embaixo do outro. A conversão, que é a regeneração, ou seja, o Espírito Santo habitar dentro da pessoa, isso aparece em João, capítulo 20, versículo 22. O evento que nós temos no dia de Pentecostes não é a conversão dos apóstolos, eles já eram convertidos. E não é a partir dali que o Espírito Santo passa a habitar dentro da pessoa. Também não. Isso já tinha acontecido no capítulo 20, versículo 22 de João. O que que acontece em Atos 2, então, no Pentecostes? O que nós temos é o revestimento de poder, tá? Revestimento de poder. Uma coisa é a regeneração, outra coisa é o revestimento de poder. É, o evento do livro de Atos, que fez com que as pessoas começassem a falar em línguas, é um evento significativo porque recorda aquilo que aconteceu na Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11. Só que a gente entende que o Pentecostes, né, o dia de Pentecostes, foi a reversão de Babel. Por isso é muito comum vocês ouvirem isso é, em algumas obras teológicas. O Pentecostes foi a reversão de Babel. Por que isso? Porque lá na Torre de Babel, as pessoas também começaram a falar em outras línguas, só que isso não gerou nenhuma compreensão, pelo contrário, isso gerou confusão. Foi de propósito. Deus confundiu as línguas e ninguém mais se entendia. O que aconteceu no Pentecostes é diferente. No Pentecostes não gerou confusão, gerou, na verdade, compreensão. Por quê? De acordo com o texto, cada pessoa, oriunda aí de uma determinada região do mundo, compreendeu aquilo que os apóstolos diziam. Como diz aqui, ó, cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, eles entenderam o que os apóstolos estavam fazendo. Então, isso mostra que o que aconteceu no dia de Pentecostes reverte, entre aspas, o efeito do que houve na Torre de Babel. Na Torre de Babel, as pessoas não queriam sair do lugar. Elas queriam estabelecer uma cidade e habitar em torno dela. É o que a gente lê em Gênesis capítulo 11, versículo de número 4. Edifiquemos nós uma cidade e uma torre, façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a terra. Ou seja, eles não queriam ser espalhados sobre a terra. E aí Deus confundiu o idioma deles, como quem diz assim, vocês não querem se espalhar, né? Então também vocês não vão se entender onde vocês estiverem. Então, por conta disso, eles foram obrigados a começar a se espalhar para conviver com pessoas do mesmo idioma. No livro de Atos, acontece algo oposto, né? Enquanto em Babel as pessoas estavam centralizadas numa cidade e dali elas começam a se espalhar, no Pentecostes, primeiro, Deus traz as pessoas de fora para Jerusalém. Lembra que era dia de Pentecostes, né? Uma festa tradicional judaica, em que os judeus espalhados pelo mundo viajavam para Jerusalém. Então, esses que estavam espalhados vêm para Jerusalém,
Lá em Jerusalém, eles ouvem os apóstolos falarem em línguas. Pedro prega e 3.000 pessoas se convertem, e dali em diante eles se espalham. Só que agora eles se espalham para cumprir aquilo que Jesus disse em Atos 1:8. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que aconteceu também no livro de Atos, capítulo 2, ainda sob o fenômeno, né, do revestimento de poder, é que Pedro entendeu que o que tinha acontecido ali era o cumprimento de Joel. Olha aqui, ó, Atos 2,16. Mas isto o quê? Eles falaram em outras línguas. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão sonhos, vossos velhos sonharão sonhos. Curiosamente, Joel não mencionou que haveria o fenômeno de falar em línguas. O que Joel disse é que quando o Espírito Santo descesse, as pessoas, né, fosse derramado, na verdade, as pessoas iriam profetizar, ter sonhos e visões. Joel não mencionou que aquelas pessoas falariam em outras línguas. Porém, Pedro entendeu que aquele fenômeno de falar em línguas era o cumprimento da profecia de Joel. Por que que ele entendeu isso? Porque, de acordo com o próprio relato, a Bíblia diz que eles estavam falando em outras línguas sobre as grandezas de Deus. O conteúdo do que eles falavam em outras línguas era um conteúdo profético. Ou seja, eles falavam das grandezas de Deus, eles proclamavam a grandeza de Deus. Nesse sentido, eles profetizavam. Então, Pedro entendeu que o que aconteceu ali foi o cumprimento de Joel, capítulo 2. Como a gente já leu aqui, o fenômeno de falar em línguas se repetiu em outras ocasiões. Atos capítulo 10 na casa de Cornélio, Atos capítulo 19 em Éfeso. Entretanto, apenas no capítulo 2 é que é dito que aquelas línguas eram outros idiomas. No capítulo 10 e no capítulo 19, só se diz que os ouviam falar línguas. Que línguas eram essas? O texto não diz. Lá no capítulo 2, deu para se provar que eram outros idiomas, porque havia pessoas ali de outros países que entenderam o que estava sendo falado. Já no capítulo 10, no capítulo 19, não. Só se diz que falaram em outras línguas, mas não se tem a confirmação que essas outras línguas fossem outros idiomas. Tá? Só se diz que eles falavam em línguas, e aí o texto diz, ó, e magnificar a Deus. Os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E aqui no capítulo 19, falavam línguas e profetizavam. Ou seja, aquilo que eu expliquei, né? O conteúdo do que era falado que representava uma profecia, porque magnificava a Deus. Bom, que línguas eram essas? Eram outros idiomas humanos ou eram línguas misteriosas? O texto não diz, né? Porém, como o texto fala aqui, que eles ouviam falar línguas e magnificar a Deus, talvez algumas pessoas estivessem entendendo o que era falado. Só que é uma informação que a gente não tem como afirmar, né, como confirmar, porque no capítulo 10 nós só temos ali a família de Cornélio. É a família de Cornélio com Pedro, né? Então, que necessidade havia ali de falar idiomas estrangeiros se estavam todos reunidos só numa casa com uma única família? Enfim, são algumas informações que ficam em aberto nesse texto de Atos, tá? Bom, saindo do livro de Atos, a gente entra nas cartas de Paulo e aí a gente encontra algumas orientações que Paulo dá sobre o uso das línguas. E isso nós encontramos em 1 Coríntios, do capítulo 12 até o capítulo 14. Só que, para a gente entender essas recomendações que Paulo deu aos coríntios, a gente tem que entender algo relacionado à Grécia, porque vocês sabem que Corinto era uma cidade que ficava na Grécia. E por que que esse detalhe é importante?
Lá na Grécia, vocês já devem ter ouvido falar dos oráculos de Delfos, né? Acredito que vocês já ouviram falar disso, os oráculos de Delfos. Delfos é uma cidade, era uma região. E muitas pessoas da Grécia e fora da Grécia iam até essa região para poder fazer consultas. Lá em Delfos havia mulheres, tá? Mulheres que nós chamamos de Pítia, tá? Pítia, que também podem ser chamadas de pitonisas, né? Lembra a pitonisa de Endor lá do episódio envolvendo Saul, né? Em 1 Samuel 28. O que era Pítia? Pítia era uma mulher, né? Eram mulheres que serviam como se fossem profetisas. Eram elas que traziam os recados dos deuses, e aqui principalmente o deus Apolo, tá? Principalmente o deus Apolo. Elas traziam os recados de Apolo para as pessoas. Então, a pessoa ia até Delfos fazer uma consulta, né? Uma consulta qualquer para questão de guerra, de vida pessoal, de família, de finanças, para obter uma orientação divina. E aí lá elas encontravam as pítias. E essa pítia, uma delas, né, serviria como se fosse uma médium, uma profetisa, que receberia mensagens divinas para transmitir às pessoas. Isso aqui, gente, que eu estou falando, são de séculos antes de Cristo, tá? Isso aí, isso aí tem a ver lá com o século 5, 6, 7 antes de Cristo, ou seja, bem antes dos eventos lá relacionados a Paulo. Mas por que que eu estou comentando sobre isso? Porque essa Pítia, quando ela recebia os oráculos divinos, elas falavam em línguas desconhecidas. Elas entravam em transe. Elas começavam a falar coisas sem sentido, tá? Começavam a falar coisas sem sentido, porque supostamente elas estavam em transe recebendo a mensagem do divino. E aí, junto com a Pítia, havia também um intérprete. O que que seria o intérprete? O intérprete seria aquela outra pessoa que supostamente traduziria tudo aquilo que a Pítia falou em línguas desconhecidas. E assim o intérprete transmitiu o recado para a pessoa que fosse fazer a consulta, tá? Isso são oráculos de Delfos. Eu estou explicando isso para vocês porque vocês já devem ter percebido por essa história que algo parecido estava acontecendo em Corinto. Lá em Corinto, no meio do culto, as pessoas também estavam falando em línguas estranhas, línguas desconhecidas, línguas misteriosas, que ninguém entendia. E para que o conteúdo fosse compreendido, era necessário que houvesse intérpretes. Então, o que a gente vê em 1 Coríntios, capítulo 12 ao 14, tem algumas diferenças para aquilo que nós lemos lá em Atos capítulo 2 no dia de Pentecostes. Quais são as principais diferenças? Vamos colocar aqui, ó. Quais são as principais diferenças entre Atos 2 e 1 Coríntios 12 a 14? Primeira diferença é que em Atos 2 nós temos o que a gente chama de xenolalia. Xenolalia. O que é xenolalia? É falar outros idiomas, idiomas humanos e conhecidos, tá? Inglês, japonês, francês, russo e por aí vai. O que acontece em Atos 2 é xenolalia. O que acontece em 1 Coríntios, capítulo 12 ao 14, é a glossolalia. O que é glossolalia? Línguas desconhecidas, né? Ou seja, em 1 Coríntios, o que nós temos são pessoas falando em mistério com Deus. É o que Paulo explica, né?
1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Olha aqui, ó, ninguém o entende. Lá em Atos capítulo 2 as pessoas entendiam, porque eram outros idiomas. O que acontece em 1 Coríntios 14 é diferente. É língua que ninguém entende, porque a pessoa está falando de mistérios com Deus. Só Deus que entende a pessoa. Outra diferença de Atos para 1 Coríntios é que em Atos o que nós temos é evidência geral, enquanto em 1 Coríntios nós temos o dom particular. O que eu quero dizer com isso? Vamos observar aqui o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 10 e 30. Ele diz assim, ó: E a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir espíritos, a outro a variedade de línguas. Ou seja, de acordo com Paulo, não é todo mundo que fala em línguas. De acordo com Paulo, nesse texto, apenas algumas pessoas recebem esse dom. Isso ele repete lá no versículo 30. Tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Isso aqui são perguntas retóricas, né? Porque a resposta é óbvia. Não. Nem todo mundo tem um dom de curar, assim como nem todo mundo tem o dom de línguas, nem todo mundo interpreta. O que nós temos aqui são o dom particular. O dom particular. Agora, o que aconteceu em Atos não se encaixa aqui, porque o que aconteceu em Atos foi geral. Todo mundo falou, todo mundo. Os 120 que estavam reunidos lá no, no Pentecostes, o texto diz: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Todo mundo. Então, o que acontece em Atos 2 é diferente de 1 Coríntios. 1 Coríntios está falando do dom que Deus concede a cada um em particular. O que aconteceu em Atos é uma evidência geral, um fenômeno que todo mundo que estava presente vivenciou. Todo mundo falou em outras línguas. Não significa que aquelas pessoas continuaram falando em outras línguas pelo restante da vida, mas significa que naquele dia todo mundo que estava reunido falou em línguas. O mesmo aconteceu no capítulo 10, na casa de Cornélio, e depois em Éfeso. Todo mundo que estava reunido falou em línguas. Todo mundo que recebeu o Espírito Santo falou em línguas. O que que isso mostra? Que nós temos novamente, ó, duas coisas distintas. Atos trata de uma evidência geral, ou seja, todo mundo experimentou aquilo, enquanto 1 Coríntios trata apenas do dom particular que Deus concede para algumas pessoas. Paulo fala sobre línguas estranhas em outras cartas, não diretamente, mas existem algumas referências indiretas. Por exemplo, quando a gente vai em Efésios 5, 18 e 19, diz, ó: Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. O que que são cânticos espirituais? Provavelmente, cânticos espirituais aqui tem a ver com o cantar em línguas estranhas, porque Paulo falou sobre isso lá em 1 Coríntios, capítulo 14, né? Novamente, a 1 Coríntios, capítulo 14, lá no versículo 15, ó, ele diz: Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Esse cantar em espírito, nesse contexto, era o cantar em outras línguas. Paulo também comenta sobre isso lá em Colossenses 3, versículo 16. Ó, a palavra de Cristo habita em vós, toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos com salmos, hinos e cânticos espirituais novamente. Bom, então, lá na igreja primitiva do século I, nós temos o seguinte cenário: todas as pessoas que eram revestidas de poder tinham como evidência inicial o falar em línguas. Pelo menos é isso que está registrado no livro de Atos. E, pelo que a gente vê também nas igrejas,
Algumas pessoas tinham o dom de línguas, isto é, algumas pessoas mantinham o hábito de falar em línguas, enquanto outras pessoas não. Outras pessoas tinham outros dons, dom de curar, de profetizar e etc. Era isso que a gente via na igreja do século I. Quando chega do século II em diante, é que as coisas vão começar a sofrer algumas alterações. O que que nós temos no século II? No século II, olha isso aqui, ó. Línguas e profecias permanecem frequentes, ou seja, a igreja ainda testemunha a ocorrência desses fenômenos, falar em línguas e profetizar, porém, esses dons ganham destaque entre os montanistas. Nós falamos sobre eles na primeira aula. Montano foi um pregador, né, do século. Deixa eu colocar aqui, ó. Montano. Montano foi um pregador lá do século II que ele acreditava que a igreja do seu tempo estava perdendo a essência. A igreja estava se tornando muito clerical, muito religiosa, muito burocrática, vamos dizer assim. Montano acreditava que a igreja deveria depender das experiências sobrenaturais, revelação, línguas estranhas, profecia. Ou seja, de acordo com Montano, Deus fala com a igreja através desses dons. E se Deus fala com a igreja por meio desses dons, a gente não precisa das escrituras. Não precisa. Isso é a ideia de Montano, tá, gente? Montano acreditava que o Espírito Santo fala com a igreja através da profecia, da revelação, das línguas. E se o Espírito Santo já fala com a igreja por meio desses dons, a gente não precisa de um texto escrito, de uma palavra escrita. A gente pode depender dos dons espirituais. Isso, na época, foi considerado heresia. A igreja rotulou os montanistas como hereges. E a partir daí, começou a se ter desconfiança nos dons espirituais. Qual era a tônica da igreja a partir de então? Nós não devemos confiar em profecias, em línguas, em revelação, nada disso. Nós temos que confiar na Bíblia apenas. Nós temos que confiar apenas nas Escrituras. Nós não podemos seguir essas manifestações espirituais. Com isso em mente, a crença nos dons espirituais foi diminuindo, os fenômenos foram diminuindo, né? Até que já nos séculos 4 e 5, nós temos, por exemplo, figuras como Crisóstomo e Agostinho. Vocês devem lembrar bem de Agostinho, né? Que é um dos maiores teólogos da história da igreja. E o que que eles afirmaram? Que o dom foi restrito à era apostólica. Ou seja, eles passaram a ensinar que o dom de línguas e o dom de profecia só esteve presente na era apostólica e que não mais era necessário para a igreja. A igreja não precisava mais daqueles dons. Por quê? Porque agora a igreja já tinha Bíblia. E uma vez que a igreja tem a Bíblia como palavra de Deus, a igreja não precisaria mais ouvir profecias e revelações. Quais são os argumentos bíblicos que geralmente se usavam? Por exemplo, textos que eram comentados. 1 Coríntios 13, versículos 8 e 10. Olha o que diz aqui, ó. 1 Coríntios 13, 8 e 10. 8 a 10. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Os intérpretes entendiam que quando Paulo disse
que viria algo perfeito, que faria com que as línguas e profecias cessassem, esse algo perfeito é a Bíblia. É a Escritura, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita. Se a palavra de Deus é completa e perfeita, nós não precisamos mais das línguas e das profecias. Outros versículos também que se usavam era Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Ou seja, esse versículo aqui, de acordo com esses intérpretes, estaria ensinando que os dons, os milagres, as profecias, as línguas estranhas, todos aqueles sinais que aconteceram na era apostólica serviram para poder confirmar, tá? Confirmar o trabalho deles, a pregação deles. E uma vez que a pregação deles foi confirmada, já não precisa mais esses dons voltarem a se manifestar. Então, esse entendimento perdurou na igreja. É o que a gente vê nos séculos seguintes, ó. O que que nós temos aqui, ó? Interpretação predominante em toda a Idade Média, tá? Século V ao século XV, em toda a Idade Média. O dom foi limitado ao período apostólico. Era esse o entendimento da grande igreja. O dom de línguas, o dom de profecia, aqueles dons espirituais foram apenas para a época dos apóstolos. Isto significa que ninguém mais falava em línguas, que isso não acontecia de vez em quando? Não, não é isso. Acontecia. É o que a gente lê aqui, ó. Relatos esporádicos de línguas em mosteiros e seitas entusiastas. Alguns pequenos grupos, de forma assim rara, testemunhavam que no meio deles aconteceu o fenômeno de alguém falar em outras línguas, de maneira sobrenatural. Mas isso eram eventos raros, tá? Raros. A igreja até acreditava nisso aqui, ó. Possível manifestação extraordinária do dom em missões entre bárbaros. Ou seja, o que a igreja entendia era o seguinte, de forma geral, aqueles dons de língua e profecia eram apenas para a época dos apóstolos. Esse dom pode ressurgir? Pode, desde que tenha um propósito. Qual o propósito? Se a igreja tiver que evangelizar povos cujo idioma é diferente. Aí a igreja entendia que, assim, raramente, se precisasse, podia ser que quando um missionário fosse viajar para uma tribo bárbara, alguma região pagã, e tivesse que pregar o evangelho para aquelas pessoas, Deus poderia dar a ele o dom de línguas e, de maneira milagrosa, a pessoa falar no idioma nativo daquela tribo. Isso poderia acontecer, mas não era a regra, porque o entendimento comum era: o dom acabou. O dom foi para a época dos apóstolos para fortalecer o trabalho deles. Bom, chegou então o século XVI. Vocês sabem que no século XVI nós tivemos a Reforma Protestante. Os reformadores, Martinho Lutero, João Calvino e companhia, nada mudaram sobre esse assunto. Eles mantiveram a ideia de que o dom era exclusivo do período apostólico, tá? Então, esse foi o entendimento dos teólogos reformados, que existem até hoje. Então, quando vocês ouvem teólogos reformados, são o quê? São os teólogos que ainda defendem as interpretações, né, dos reformadores. Por outro lado, a partir aí do século XVII, século XVIII, nós temos alguns movimentos na igreja que não se contentam mais com o racionalismo, com o intelectualismo. É aí que surgem movimentos como os movimentos metodistas, pietistas. Eles reacendem o interesse por experiências espirituais. Os pietistas, gente, só para resumir para vocês, os pietistas, eles defendiam que os protestantes, eles estavam muito racionais. Eles estavam levando a doutrina cristã apenas pela razão. Eles não tinham mais a piedade, o amor, a emoção.
Então, o que que esses movimentos faziam? Começavam a buscar, a buscar ter experiências com Deus. Eles não queriam mais um evangelho só racional. Eles queriam também um evangelho que tocasse as emoções, que levasse as pessoas a desfrutarem da presença de Deus de uma forma mais intensa. E a partir daí, uma chaminha vai começar a ser acesa. Por quê? Chegamos ao século XIX. E aí, no século XIX, começam a ter relatos novamente do dom de línguas sendo concedido. Nós temos aí o primeiro exemplo, que é Edward Irving, ou Irving, me desculpa que meu inglês não é bom. Esse rapaz aí, que era um líder de uma igreja na Escócia, ele começou a relatar que na igreja dele, o dom de línguas começou a ser concedido. Algumas pessoas começaram de forma sobrenatural a falar em línguas, né? Escócia, que está aí o exemplo, Inglaterra começou a ter relatos também, Índia também passou a ter relatos, e aí vêm os grupos metodistas. Os metodistas começam a pregar que o batismo no Espírito Santo era a terceira obra da graça. Deixa eu só explicar isso aqui, porque nem todo mundo está familiarizado com isso. Vocês sabem que o metodismo foi fundado por John Wesley, né? E no metodismo, eles acreditavam, num primeiro instante, em duas obras da graça. Primeira obra da graça, salvação. Segunda obra da graça, santificação. Ou seja, os metodistas acreditavam que a primeira coisa que a graça opera num pecador é salvá-lo. Então a pessoa está salva. Depois que o Senhor salva uma pessoa, vem a segunda obra da graça. Qual é a segunda obra? A santificação. Ou seja, a pessoa, quando ela está salva, ela vai a partir daquele instante não viver mais no pecado. Vai procurar viver uma vida de santificação, de santidade. Só que depois, alguns grupos metodistas começaram a pregar que havia ainda uma terceira obra da graça. E que obra da graça seria esse? Seria essa, né? Seria uma obra que ajudaria na santificação. O que que tornaria o crente ainda mais santo? É aí que vem a terceira obra da graça: batismo no Espírito Santo. Ou seja, os metodistas voltam a entender que a pessoa precisa ter uma experiência distinta da conversão, né? Distinta da salvação, para que ela possa viver uma vida de ainda mais santidade. E como que isso acontece? Quando a pessoa ela é mergulhada no Espírito Santo, ela é batizada no Espírito Santo, tá? Até aí, gente, a ideia era apenas essa: buscar o batismo no Espírito Santo, buscar esse revestimento de poder para que pudesse ter uma vida mais santa e também para que pudesse fazer a obra missionária, né? Pregar o evangelho com ainda mais eficiência. Só que, até então, eles defendiam que havia o batismo no Espírito Santo, mas não diziam ainda como que isso acontecia. O que que a pessoa experimentava? Como que a pessoa saberia que ela foi batizada no Espírito Santo ou não? Só se buscava, olha, precisamos do batismo no Espírito Santo para que tenhamos uma vida de maior santidade. E aí as pessoas faziam essa busca de mais intensidade na sua relação com o Espírito. Até que nós encontramos um metodista chamado Charles Parham. O que que Charles Parham definiu, né? Qual foi o diferencial dele? Aqui já estamos no final do século XX, tá? Desculpa, final do século XIX. Finalzinho do século XIX e início do século XX. Charles Parham, que inicialmente era um metodista e depois ele saiu da igreja metodista, ele estabelece um diferencial. Ele diz que o dom de línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Ou seja, Charles Parham, então, ele estabelece que, segundo sua interpretação,
as, é, 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 a evidência, a evidência inicial do batismo no Espírito Santo era o falar em outras línguas. Só que ele, quando ele fala aqui sobre falar em outras línguas, esse falar em outras línguas era a xenolalia, tá? Falar outros idiomas. Não era falar em língua estranha, era falar outros idiomas. O que ele pregava era quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, ou quando ela for batizada no Espírito Santo, o sinal de que ela teve essa experiência será ela falar um outro idioma sem nunca ter estudado. Lá na classe onde Charlie Parham ensinava isso, havia um outro pregador chamado William Seymour, um negro, caolho, né? Esse William Seymour levou as ideias para a sua igreja. E aí vai acontecer aquele famoso avivamento da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos. Lá na Rua Azusa, os crentes se reuniam lá para cultuar o Senhor, e nesta rua, na igreja estabelecida nessa rua, começou a ter vários relatos de pessoas falando em línguas estranhas, né? É, 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 Primeiro, os relatos eram de falar em outros idiomas, xenolalia. Depois, esses mesmos grupos começaram a também apresentar relatos da glossolalia, falar em línguas desconhecidas, línguas misteriosas, né? Isso começou a ganhar projeção aonde? Na Rua Azusa. Dali em diante é que o movimento pentecostal explodiu pelo mundo. Então, os pentecostais decorrentes desse movimento, quais são os grupos pentecostais? Tipo, Assembleia de Deus, Igreja, Congregação Cristã no Brasil, enfim, outras igrejas pentecostais, elas defendiam esse entendimento, que o batismo no Espírito Santo possui uma evidência inicial. E qual é a evidência inicial? Falar em outras línguas. Não apenas a xenolalia, mas também a glossolalia, falar idiomas desconhecidos, né? Línguas espirituais. Então, os pentecostais levaram adiante essa interpretação e é aquilo que eles defendem até hoje. O pentecostal defende que a pessoa, para ser revestida de poder, ou quando ela é revestida de poder, o sinal, a evidência de que ela foi revestida de poder é o falar em outras línguas. Outras igrejas que não são oriundas do movimento pentecostal, mas que são avivadas históricas, como igrejas metodistas e outras igrejas dessa classe, desse perfil, elas mantêm o entendimento anterior que existe o batismo no Espírito Santo como uma terceira obra da graça, a pessoa deve buscar, só que a evidência de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo não é o falar em línguas. Para eles, a evidência são o fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, etc. Existem alguns que acreditam que a evidência pode ser qualquer outro dom, não apenas o de línguas. Pode ser o dom de cura, pode ser o dom de profecia ou qualquer outra manifestação. Alguns acreditam que a evidência pode ser simplesmente o fervor da pessoa, a paixão da pessoa por fazer a obra missionária, por se engajar na obra missionária. Pode ser simplesmente a ousadia que a pessoa passa a ter na exposição do evangelho. Enfim, as evidências que esse grupo entende são distintas. É isso que diferencia os pentecostais de outras igrejas avivadas. Os pentecostais acreditam que falar em línguas é evidência, ou seja, todo mundo que é batizado no Espírito Santo vai falar em línguas, ainda que seja uma única vez na vida, enquanto os outros avivados acreditam que o batismo no Espírito Santo pode ser evidenciado com outros sinais, não apenas o falar em línguas. E os teólogos reformados, como
os presbiterianos, né? Aquelas igrejas tradicionais, elas mantêm aquele entendimento lá da reforma, de que não existe mais isso de batismo no Espírito Santo, porque os dons espirituais ficaram restritos à época dos apóstolos. Então, eles não estão mais em operação hoje porque não tem mais necessidade, porque a igreja já tem a Bíblia como norma, como regra de fé e conduta, então não precisa mais ter essa manifestação de dons na igreja hoje. Bom, esse fenômeno de falar em línguas e do batismo no Espírito Santo não aconteceu apenas nas igrejas pentecostais. A partir da década de 60, nós temos o movimento carismático, que é o quê? Outras igrejas que não são pentecostais, tipo igrejas tradicionais, igrejas católicas, até igrejas católicas, começam a também relatar que entre eles estava havendo o fenômeno de falar em línguas ou de outros dons espirituais. Esse segmento ganha aí essa alcunha de movimento carismático. Por quê? Eles não entendem como os pentecostais que a evidência é o falar em línguas, tá? Eles não entendem que essa é a evidência, não entendem que essa é a única evidência, mas eles também acreditam que existe sim um revestimento de poder diferente da conversão, né? A pessoa ela pode ser salva sem ter poder. Mas o ideal é que a pessoa seja salva e também busque o revestimento de poder. Para os teólogos reformados, não existe distinção. Toda pessoa que é crente, ela já recebeu o Espírito Santo e, consequentemente, não tem nenhuma outra experiência a vivenciar. E é assim que nós temos hoje as divisões das igrejas, tá? Quais são igrejas pentecostais que têm esse entendimento de falar em línguas como a evidência inicial? Assembleia de Deus, né? É, 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 igrejas pentecostais em geral, igreja, é, deixa eu ver aqui, Congregação Cristã no Brasil, né? São igrejas de origem pentecostal. Quais são as igrejas avivadas que também acreditam no, no falar em línguas como evidência inicial, além dessas tradicionais, dessas pentecostais que eu já citei? São as neopentecostais, tipo Igreja Universal, Igreja da Graça, Igreja Deus e Amor, né? Renascer, Nova Vida, que é a minha igreja, né? O que que essas igrejas têm? Por que que elas são neopentecostais? Porque elas acreditam no mesmo fundamento do movimento pentecostal, ou seja, o falar em línguas é evidência do batismo no Espírito Santo, mas eles também dão ênfase a outras conquistas da vida cristã, né? Como a teologia da prosperidade, que é muito comum, por exemplo, na Igreja Universal, né? Teologia da saúde perfeita, teologia da confissão positiva, da maldição hereditária, e são igrejas neopentecostais. Quais são aquelas igrejas avivadas, históricas, que não acreditam que o falar em línguas é essencial, que acreditam que o batismo no Espírito Santo pode ter outras evidências? Igreja Metodista, algumas igrejas renovadas, né? Algumas igrejas batistas renovadas, né? Tem até presbiteriana renovada, enfim, tem várias igrejas aí renovadas. E tem aquelas igrejas que são tradicionais, que entendem que o dom foi só para a época dos apóstolos e que não são necessários mais hoje. Tipo, igreja presbiteriana, algumas igrejas batistas tradicionais, entre outras também, que mantêm a teologia da reforma protestante. Tá? Bom, é isso, gente. Tá? Isso aí é para a gente entender o apanhado histórico da da, da, do- da questão do falar em línguas, né, do batismo no Espírito Santo. E aí, hoje, né, o cenário é as pessoas, cada uma vivenciando a sua experiência. Nas igrejas pentecostais, nós vemos muitas pessoas tendo a experiência do batismo no Espírito Santo, hoje não tanto quanto antes. Hoje, no movimento pentecostal, isso está bem frio, tá? Não é tão frequente como já foi.
houve um tempo que, assim, era o batismo no Espírito Santo com o sinal de falar em línguas era relatado quase todo culto. Hoje você já não vê com tanta frequência. Em contrapartida, nós temos outras igrejas que mantêm o seu entendimento, né, sobre o falar em línguas ou como não essencial, ou como simplesmente algo extinto, e que seguem aí o seu trabalho missionário. Fato é que, qual é a maioria hoje no Brasil? No Brasil, o movimento evangélico majoritário são os pentecostais. Os- a maior parte dos evangélicos no Brasil são pentecostais. Beleza? Bom, vamos abrir agora para dúvidas e perguntas. Dúvidas e perguntas. Fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês agora. Pode falar, Tânia. Não, assim, não é tem dúvida, né? É porque essa coisa de falar em línguas, ela vem exatamente como fala na própria palavra de Deus, ela veio até para confundir as pessoas, não somente os incrédulos que entram na igreja, que não entendem nada do que as pessoas estão fazendo, né? Você leva um convidado, por exemplo, num culto, de repente aquele culto se transforma no falar em línguas absurdo e a pessoa fica perdida ali dentro, né? Inclusive, a Bíblia fala sobre isso. E com relação também às pessoas que, eu, por exemplo, eu creio no dom de língua, sim, eu creio no dom de língua, mas como eu entendo o dom de línguas, é aquela coisa que o senhor acabou de falar, para edificação própria. De que maneira? Eu estou aqui, eu estou orando a Deus, eu estou no meu quarto, eu estou em oração, e de repente a gente é tomada pelo Espírito Santo e realmente pode falar línguas estranhas, né? Uma língua o senhor falou de Glo, não sei das quantas, né? E acaba realmente tendo aquela coisa de espírito mesmo de Deus, de você manter contato, uma coisa mesmo espiritual. Eu não sei se eu posso chamar de transe, como o senhor até explicou, porque eu li algumas coisas sobre língua estranha, e eu sei que naquela época existiam algumas religiões realmente que falavam essas línguas, como hoje tem também, né? No caso de um voodoo, ou esses homens, essas religiões malucas aí, mas enfim. Mas o que eu acho, assim, é que hoje a igreja pentecostal, ela se perde nessa coisa de falar em línguas. Porque não há aquilo que o próprio Paulo fala, não há decência, não há uma organização. Porque ele está muito ligada, para mim, à profecia. Você fala em línguas e se tem um intérprete, você vê claramente que é Deus querendo comunicar alguma coisa para a igreja, né? E hoje em dia, a línguas estranhas é movida pelo grito do pastor lá no púlpito. Quando ele vê que a Um pregação minuto de dele está línguas. parada, ele vê que a pregação dele está parada, ele começa a falar em língua e, de repente, aquela pessoa que estava batendo papo com a outra, vendo o celular, de repente começa a falar em línguas também. Entendeu? Então, o movimento não é para mim, pastor, eu estou falando da minha visão, tá? O movimento, para mim, não é espiritual. O movimento aí é emocional, né? Porque se eu não falar em línguas, o que a minha amiga que está do lado vai falar? Eu não sou batizada com o Espírito? Por exemplo, se eu estou numa igreja e para que eu seja um líder ou um pastor, seja lá o que for, ter um carro qualquer, eu preciso falar em línguas, eu falo a hora que eu quiser. Porque, né? Porque eu quero ser um pastor, eu quero ser uma pastora, eu quero ser uma diaconisa, eu quero ser isso, então eu vou falar em línguas porque aquela situação me exige falar em línguas, né? Então isso vira uma bagunça dentro da igreja. Então, às vezes você leva uma pessoa na igreja, a pessoa fala assim: esse negócio que a pessoa está falando. E eu olho na Bíblia, eu vejo claramente que Deus fez isso na época de Atos 2, exatamente para alcançar o evangelho, fosse chegar aos gentios. Você vê claramente isso. Então, as pessoas que não sabiam um idioma, um grego, um romano, sei lá, elas falavam no idioma daquelas pessoas que estavam ali naquele ambiente e foram, né, para outros lugares falando aquele idioma. E hoje em dia, para mim, o falar em línguas estranhas exatamente é isso. Porque as pessoas que não falam em línguas estranhas, de idioma mesmo,
Eu já ouvi vários pastores hoje em dia falando que tiveram essa experiência. Eles foram para um local, né, em outro país, e de repente, quando eles se viram, estavam falando línguas daquele idioma daquele local. Isso pode ocorrer? Pode. E já que eu não tenho essa capacidade, eu falo uma língua que ninguém entende, está tudo bem. Eu sou batizada com o Espírito, e é isso que importa para a igreja pentecostal, né? Então, eu acho que o ruim da língua estranha dentro da igreja hoje, exatamente, é a falta de ordem. É a falta de ordem e as pessoas colocarem umas condecorações o que falam em línguas, entendeu? Eu falo, você não fala. Fica aquele negócio de criança, né? Eu tenho, você não tem. Isso, para Verdade. mim, não é de Deus. É, Pelo essa, contrário, isso, para mim, é uma coisa fora de Deus, entendeu? Minha opinião, essas, né? essas observações que você fez, elas são pertinentes, né? A primeira observação tem a ver com o desprezo que há com aquelas recomendações de 1 Coríntios 14. Realmente, parece que 1 Coríntios 14 não existe nas Bíblias de algumas igrejas. O que Paulo determina ali é muito claro. Ele fala que não deve ser algo geral, né? Deve ser algo limitado, ou seja, Isso falem aí. duas ou três pessoas. Quando ele, evidente, duas ou três não é uma quantidade definida. É apenas para dizer que devem ser poucas pessoas. Não deve ser algo Uhum. generalizado na igreja. Deve ser uma coisa restrita. Só que não é o que a gente vê nas igrejas hoje, né? O que a gente vê é aquele momento que o pregador fala: eu vou dar 1 minuto para você falar em línguas. E aí É deixa a mesmo. igreja toda à vontade para começar a falar algo que ninguém está entendendo. Outro desprezo que se tem é que em 1 Coríntios 14 também recomenda que se for falar que haja intérprete, ou que a própria pessoa interprete, ou que outra pessoa a interprete, mas deve haver a interpretação. E a gente não vê isso com frequência também nas igrejas. A gente vê muito falar em línguas, de línguas desconhecidas, mas não se vê tanto a manifestação da interpretação. É, Outra coisa também é que o modo como é praticado em alguns lugares parece aquilo que você comentou, né? Que a pessoa é como se ela estivesse entrando em transe, né? Como que acontece em outras religiões. A pessoa entra em transe e começa a falar, né, descontroladamente. Não é isso o que a Bíblia descreve sobre falar em línguas. O falar em línguas ali não é tratado como, eu estou em transe, perco a minha consciência e começo a falar. Não é isso que aconteceu. O que acontece na Bíblia é a pessoa falar conscientemente. Ela tem autocontrole. Tanto que o texto fala, se você vai falar, se não tiver interpretação, o que você fala? Se cale. Então a pessoa tem controle. A pessoa não está ali descontrolada. Ela está sob controle. Então, ela precisa sim ter o filtro do que a Bíblia estabelece. Se está com vontade de falar, mas não tem quem te interprete, você vai ficar calado, vai falar só consigo mesmo e com Deus. Não vai falar nada alto para ninguém ficar confuso, né? Agora, a principal observação que você fez, e que eu acho que é muito importante o pessoal refletir, é a ideia que é só das igrejas pentecostais de que para uma pessoa ser ordenada ao ministério tem que ser batizada no Espírito Santo falando em línguas. Isso não tem nenhum fundamento bíblico. Não tem. Os critérios que a Bíblia dá para alguém ser ordenado ao presbitério, ao episcopado, ao diaconato, não tem nada a ver com isso. Por exemplo, sobre o diaconato, você vai em Atos 6, você vai ver que eles devem ser cheios do Espírito. Escolher entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esta necessidade. O ser cheio do Espírito Santo aqui não é sinônimo de falar em línguas. O ser cheio do Espírito Santo aqui é uma indicação de que é uma pessoa que está sob o domínio do Espírito. O Espírito Santo habita nela e ela frutifica, ela se comporta de um jeito que não é carnal, é espiritual. É o que a Bíblia fala em Gálatas, por exemplo, né? Que a gente não deve
melhor, que a gente deve andar no Espírito para não cumprir as concupiscências da carne. Por isso que diz aqui, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, porque quando o Espírito Santo controla a vida de uma pessoa, a pessoa ela vai ser sábia, tem a ver com comportamento, não tem a ver com falar em línguas, né? Tem nada a ver com isso. Quando você vai em 1 Timóteo 3, que são as qualificações para o bispo e para o diácono também, você não vê nada relacionado a isso. Olha aqui, o bispo tem que ser irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, moderado, que governe bem a própria casa, etc, 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 etc. Não se fala de nenhum dom espiritual que a pessoa deva ter, seja o de línguas, ou seja, qualquer outro, como cura, como interpretação, como discernimento de espírito, milagre, nenhum. Por quê? Porque o que qualifica a pessoa para o ministério é o caráter, não são essas competências espirituais. Inclusive, os próprios fundadores do movimento pentecostal, que eu citei durante a aula, primeiro o Charlie Parham, esse camaradinho aqui, ó, Charlie Parham, e depois o William Seymour, na Rua Azusa, os dois demoraram para falar em línguas. Eles não falavam em línguas de imediato. O Charles Parham, ele tinha uma turma em que ele ensinava sobre falar em línguas como evidência inicial, mas ele mesmo não tinha tido esse dom ainda. O mesmo se aplica ao William Seymour. Quando o William Seymour começou as reuniões lá na Rua Azusa, ele próprio não falava em línguas. Ele só veio a falar em línguas um tempo depois. O que que isso mostra? Que cada um, para aqueles que acreditam no mover pentecostal, cada um tem essa experiência no seu tempo. Quando Deus assim determina. E não existe na Bíblia nenhuma recomendação colocando isso como um critério. E aí, qual é o grande prejuízo disso? É que nós temos muitas pessoas que são qualificadas para servir a igreja no ministério, como diáconos, presbíteros, pastores, etc. Tem todos os requisitos fundamentais, mas não são ordenadas porque não falam em línguas. Em contrapartida, temos outras pessoas totalmente desqualificadas e que algumas delas a gente pode até duvidar se realmente elas tiveram experiência pentecostal, porque algumas delas só enrolam a língua. E enrolar a língua no meio do culto é mole. Enrolar a língua e começar a Não, falar uma opção de coisa que ninguém está entendendo é moleza. E aí não, mas nessa, essas aí, pastor, eu acho que esse tipo de linguagem, para essas pessoas, são as verdadeiras línguas estranhas, aí, entre parênteses, estranhas ao reino de Deus. Porque elas falam línguas estranhas, sim. Mas as atitudes dela, o fruto do Espírito que está na vida dela, a não atitude é vejo, estranha, o comportamento é estranho, é a tudo estranho. atitude é estranha, então aquela língua, elas verdadeiramente são estranhas ao reino de Deus. Só que Verdade. as pessoas não completam a frase. Ali, quando o senhor deu o exemplo ali de Atos 10:46, quando Pedro batizou as pessoas, eles começaram a falar línguas e magnificar, né, a Deus. E exatamente aquilo ali, eu penso assim, que eram gentios. Estava aquilo aí no início ainda do derramado do Espírito Santo, né? Era uma coisa, foi um ato novo ainda estava ali toda aquela atmosfera, né, de Atos 2. E eu acredito que os gentios começaram a falar também outros idiomas, eu creio nisso, tá? Eu acho que ali no 10:46 também eram outros idiomas, né? E ao ponto de eles começarem a glorificar ao Deus que eles verdadeiramente não conheciam até aquele momento. Então, isso eu chamo realmente de revestimento do Espírito Santo. Ele vem, ele preenche a pessoa e a pessoa passa a fazer algo espiritual realmente em concordância ao reino de Deus. Um gentio magnificar Deus naquela hora é prova que o Espírito Santo estava ali, né? Então, assim, aquela pessoa se converteu, foi selada pelo Espírito Santo, como fala em Efésios. Eu creio nisso. A pessoa é selada. E Deus vai capacitando aquela pessoa
pelo dom que o Espírito quer, às vezes não é línguas, às vezes pode ser um dom de cura, um dom de profecia, um dom, seja lá qual for, de acordo com a vontade do Espírito, não é de acordo com a vontade nem da obreira, nem do pastor, nem de quem está pregando. Por isso, assim, alguns tipos de culto, eu não sei, eu não gosto nem de criticar, prefiro ficar calada, né? Mas, assim, a gente já que está na aula, eu já penso assim, esse mover, vou começar, vamos botar a mão, vou ficar falando glória, glória, glória. Gente, eu Claro, não claro. vejo isso, entendeu? Eu não vejo essa música que o senhor colocou, esse louvor, nem posso chamar de louvor aquilo, né? Essa música que o senhor colocou no início da aula, exatamente é isso que leva essas pessoas a esse tipo de situação, né? Então, tem aquele ritual, você fala glória, 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 a língua começa realmente a enrolar, né? Uma fono deve explicar isso, né? Você fica ali naquele movimento repetitivo por muita hora, deve dar uma cãibra na língua, não sei o que acontece, e a pessoa fala e fica por isso mesmo. Mas, assim, as pessoas têm que levar mais a sério o evangelho, exatamente por isso. E às vezes eu falo que, meu Deus do céu, será que as pessoas têm a plena consciência do que elas estão fazendo? Elas não estão enganando, né, a homem nenhum, elas estão enganando a Deus, né? E assim, eu não sei, é opinião minha. É aquele negócio de realmente aquilo ali é estranho a um culto, né, dirigido a Deus. Então, É, que eu acho exatamente que é propósito, né? Propósito. o que eu chamaria atenção sobre isso é o seguinte: o fenômeno de falar em línguas, ele não deve ser nem desprezado, nem Nem isso aí. superestimado. São duas Isso coisas que a mesmo. gente tem que evitar. Não se deve desprezar, assim como Uhum. não se deve superestimar. O que para mim seria o desprezo? O desprezo, ao falar em línguas, é o achar que isso não acontece mais, que o Espírito Santo não pode mais envolver pessoas e conceder dons para que a pessoa fale em línguas misteriosas, né? O que a gente vê em 1 Coríntios 14 é Paulo endossando que ainda existe, né? Ou seja, Isso. pessoas que falam em mistério com Deus. Então, isso ainda ocorre. Por outro lado, isso não deve ser superestimado, como se fosse a coisa mais importante da vida cristã. Por que não, né? Por exemplo, lá em Atos capítulo 2 mesmo, no dia de Pentecoste, o falar em línguas não foi a coisa mais importante que aconteceu naquele dia. O falar em línguas só serviu para chamar a atenção. Depois que chamou a atenção, a Bíblia diz que Pedro começou a pregar. E foi a Isso. pregação, não foi o falar em línguas. Foi a pregação de Pedro que converteu as pessoas e fez com que 3.000 almas se convertessem. Ou seja, o mais importante daquele culto não foi o falar em línguas. O mais importante daquele culto foi a pregação da palavra. E esse é um problema, às vezes, em algumas igrejas pentecostais. O falar em línguas é uma coisa tão importante para alguns deles que, de fato, até o pregador para de pregar a palavra para ficar lá falando em línguas. Só que não faz sentido. O mais importante do culto é a pregação da palavra. O falar em línguas em Atos foi para chamar a atenção do povo, foi uma evidência do derramamento do Espírito. E em 1 Coríntios 14, falar em línguas é para edificação pessoal, não para ser a coisa mais importante do culto. Tanto que, quando Paulo fala em línguas, em todas as passagens em que Paulo fala em línguas, falar em línguas e interpretar está sempre no final da lista. Sempre no final da Uhum. lista. É só você perceber. Ó. Por exemplo, quando você vai em 1 Coríntios 12, ele começa a falar dos dons. Qual o primeiro dom que ele relata? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, operação de maravilhas, etc. No final, quais são os dois últimos? Tá aqui, ó, os dois últimos. Variedade de línguas e interpretação. O que isso mostra? Que na lista dos 9 que ele apresentou, línguas e interpretação estão no final. Isso já é uma dica de relevância, ou seja, são os menos importantes. Quando você vai nesse mesmo capítulo 12, lá no finalzinho, mesma coisa, ó, olha como é que ele lista os dons.
A uns Deus pôs na igreja primeiramente, apóstolos, segundo lugar, profetas, doutores, milagres, curas, socorros, governos, por último, variedade de línguas. O último da Ninguém lista, fala isso. variedade de línguas. Quando você vai no capítulo 14, sobre o culto, olha aqui, ó, 1 Coríntios 14, versículo 26. Lembra daquele versículo que tudo deve ser feito para nossa edificação? Olha como é que é a lista. Quando vos ajuntais, cada um de vós, olha as coisas que nós temos no culto. Salmo, doutrina. Isso. Depois de salmo e doutrina, ou seja, a adoração e o ensinamento da palavra, é que vem revelação, língua e interpretação. Ou seja, esses dons, sempre que Paulo os menciona, coloca no final da lista. Isso talvez seja justamente para indicar que eles têm a sua importância, mas não são as coisas mais importantes do culto. Eles são importantes na nossa devoção particular. A gente, na nossa oração particular, na nossa busca pessoal, na nossa autoedificação, isso é muito importante para aqueles que creem, né, na continuidade desse dom. Agora, para o ambiente de culto, para a liturgia pública, eles não são relevantes. E muito menos para ordenar alguém o ministério. Para alguém exercer a diaconia, o presbitério, o episcopado, qualquer outra função na igreja, esses dons não têm nenhuma relevância. Eles têm que ser avaliados de acordo com outros critérios. Só que, Isso aí. infelizmente, no meio pentecostal, isso se tornou uma regra em algumas igrejas. E Isso eu aí. conheço pessoas, né? Eu conheço pessoas que estão até hoje com o seu ministério parado porque eles ainda não tiveram essa experiência pentecostal. E aí são grandes obreiros que servem à igreja, muito úteis para o reino, mas por causa dessa parte, eles são impedidos aí de avançar no ministério. Lá em Judas, pastor, tem, acho que é capítulo 20. Deixa eu ver aqui. Capítulo não, versículo 20, 21. Eu botei até no papelzinho aqui. Aí ele Orar em fala espírito, né? sobre. Ele fala isso, orar, a oração em espírito, e vai falando, né? Oração em espírito. É como se fosse uma edificação, é como se você estivesse em casa, né? Em casa, se edificando para fazer a obra. Quando você sair da sua casa, você já sai fortalecido. Então, tá aí orando em espírito. Aí vai, conservai-vos vós mesmos, o amor de Deus, esperando. Aí você vai lendo tudo, 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 exatamente. Aí vem a obra. Então, exatamente esses obreiros aí que, de repente, aguardam falar em línguas para depois ser consagrado a pastor, a diácono, obreiro, sei lá, exatamente por isso as pessoas não levam em consideração a vida cristã que a pessoa tem. Às vezes é uma pessoa que ora, tem, uma, né, tem aquele compromisso com a oração, com a leitura, a meditação da palavra, compromisso com a obra de Deus, mas ela não fala em línguas, ela não é consagrada. Enquanto outros, eles não fazem nem assim. Vamos avaliar se essa língua, de repente, é o hebraico que ela entrou dentro do curso aí, que está falando hebraico, ou se ela está falando uma língua que ela, de repente, fala a mesma frase 24 vezes. As pessoas não avaliam isso. O importante é que a pessoa esteja falando alguma coisa que a outra não entende, né? Pois é. Então, assim, então acaba virando bagunça o culto, né? Acaba as pessoas virando aquela confusão dentro da igreja, ninguém se entende, é, a pessoa não para estudar, que o mover do Espírito exatamente é isso. Quando o senhor falou da avivamento da Rua Azusa, o mesmo País de Gales, esses avivamentos que a gente conhece, você vê que as pessoas, o avivamento foi aquele mover do Espírito mesmo, né? Eu vejo um mover de Deus ali. A pessoa querendo orar mais, buscar mais a presença. Isso é avivamento. Hoje a pessoa vai medindo o avivamento pelo barulho que a igreja está fazendo. A igreja está. Ih, eu estou sentindo avivamento. Não tem avivamento nenhum, gente. Estou sentindo é um barulho. Eu estou sentindo é uma pessoa que estava. Eu estou vendo uma pessoa que estava no celular 2 minutos atrás e agora está falando em línguas. Parou de falar em línguas, voltou para o celular. Então, assim, eu não consigo entender. Eu falo para Deus assim, Senhor, se eu estiver pecando, o Senhor me instrui. Porque é difícil. É muito difícil, entendeu? Pois Uma é. aula dessa, ele serve exatamente para isso, para saber que existe realmente aquelas igrejas que são mais, você conservadoras em termos, né?
Eu creio em línguas estranhas, de você de ficar de repente estar ali falando, orando, ou lendo, ou de repente você está lendo a palavra, meditando na palavra, você tem uma revelação. Eu não sei, né? Deus pode fazer qualquer coisa do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas quando tem bagunça, quando tem confusão, não é de Deus. Aí É, verdadeiramente é uma Deus língua é de estranha. ordem e decência, né? É ordem de essência. Se você for ver isso que o senhor passou na carta de Paulo, o pessoal exatamente esquece tudo isso. Parece que o pessoal não tem isso na Bíblia. Ou riscou, ou colocou um marca-texto preto, não sei o que eles fizeram na Bíblia. Eles não conseguem ler esses versículos, não conseguem meditar nesses versículos. Eu não sei o que acontece. E ao ponto de, às vezes, muita gente, eu já passei por isso várias vezes. As pessoas tocarem no meu ombro e falam assim: e aí, mano, você também não vai falar em línguas, não? Eu fico calada, que eu não vou ficar discutindo. Mas assim, eu falo assim, Jesus, o que está acontecendo, né? Então Pois é, pois é. é doloroso, pastor, é muito doloroso. Mas enfim, né? É, Irmã Célia, deseja participar também? Se der tempo, eu falo. Pode falar. Então, pastor, eu não ia falar não, mas eu vou falar. Todo ano, né, no final do ano, a nossa igreja tem ordenança de pastores e diáconos e diaconisas. Então, eu creio assim, tudo bem, para você ser um pastor, é muito sério, realmente. Para ser diaconisa, o diácono, tem que ter uma vida íntegra, né? Não ter nome sujo, essas coisas assim. Mas o que está acontecendo esse ano, praticamente, tem várias pessoas que não falam em língua, e uns vão ser ordenados e outros não. Inclusive, está acontecendo assim uma revolta, tá me entendendo? Porque a pessoa, ele até tem lá da igreja, né, ele fala assim: poxa, eu sou sério, eu tenho meu nome limpo, tenho tudo, eu dou minha vida pela obra e tudo, mas eu não vou ser ordenado porque eu não falo em línguas. Entendeu? Então, o que o senhor falou aí foi uma coisa bem séria. Entendeu? Outra coisa também, você vê, na Igreja Universal, todos os pastores da Igreja Universal imitam o Bispo Macedo. Todos os bispos, todos acabam igualzinha, entendeu? Igualzinho. E já vi alguns pastores da nossa igreja falando em língua igualzinho o pastor Silas, entendeu? Falei o nome dele, mas não, é verdade. E aí eu falei assim, ué, então eu não sou batizado no Espírito Santo, porque eu não falo igual a ele, entendeu? É isso que eu queria saber com o senhor. Como o senhor falou, tem várias interpretações de língua, pastor, pelo amor de Deus. É por isso que eu digo para o senhor, pastor, eu estou assim, pedindo a direção a Deus, entendeu? E porque, assim, às vezes a gente vê coisas, né, como a Tânia está falando ali, que realmente é uma bagunça. Está ficando bagunça, não está virando uma coisa séria. Aí nós vamos ver no dia que Jesus voltar, né? Quem vai e quem não vai. Muitos pastores vão ficar. Aí já pensou todos falando igual o pastor Silas ficar? Ai, meu Deus. Ah, pastor, Pois olha, é, não. né? Mas isso acontece com frequência também, esse negócio de falar em línguas, só que às vezes tem Ah, gente que fala as línguas dos outros, né? Fala aquilo é, que já ouve outros pregadores falando, né? Quando a Bíblia fala, na verdade, é que o dom é de variedade de línguas. Se é variedade, então a gente imagina que o dom se expressa de muitas formas distintas. Então é estranho, no mínimo estranho, uma pessoa que fala em línguas, na verdade, a língua dela são as mesmas línguas estranhas que o pregador repete. Se o pregador fala na Arábia, aquele fala na Arábia também. É meio estranho, né? É meio estranho. Mas, enfim, são os causos que nós temos no meio evangélico. pois é, eu estudei inglês, então eu posso falar em língua de ninguém. Não, não estou brincando, não. Se o pastor vai falar uma coisa com o senhor. É forte essas aulas que o senhor dá, é muito forte e muito edificante, entendeu? E eu falo na igreja, gente, faz o curso com o pastor Yuri, tá? As aulas de teologia são maravilhosas. Acho que não tem professores igual a ele, entendeu? Então, eu estou assim, estou catando gente lá para poder fazer o curso, tá? Fazer a teologia com o Isso é senhor, bom. porque ninguém sabe nada. A paz, pastor, dá um beijinho na Paloma. Amém, dou sim. Diga, Tânia. É rapidinho, exatamente o que a Célia está falando. E para mim, o que está faltando é temor a Deus.
Porque, às vezes, é como eu falei, o cargo está gritando muito mais do que o temor a Deus. As pessoas estão buscando tanto cargo, tanta posição, que, assim, se é isso que eu preciso para ser, para ter um destaque, seja de liderança, pastorado, seja lá o que for, então é isso que eu vou dar. Porque a pessoa tem capacidade, o ser humano, ele é o que eu falo. Te alegra eu falar línguas estranhas, eu falo para você. Eu falo o que você quiser em línguas estranhas. E ai de você que fale que isso não é uma língua estranha. Porque não tem dicionário, Pois ou não é é, verdade? pois é. Agora, o que falta exatamente é temor a Deus. E a pessoa, ela pensa que a gente lida com o ser humano, engana muito. A gente vê por aí, né, pastor? Hoje em dia, que você não tem como confiar em nada, nem na internet com essa inteligência artificial. Então, mas quando você chega num altar, as pessoas esquecem que aquilo ali é uma parte espiritual que às vezes ela não está enxergando o que está acontecendo. Entendeu? Então ela está fazendo, aquela coisa que eu lhe falei, ela não está mentindo para homem nenhum. Primeiramente está mentindo para Deus. Deus não se deixa enganar. Ela vai receber o. Então, hoje em dia, eu resolvi fazer o seguinte: quer? Tá falando línguas estranhas? Fica aí na sua língua estranha que eu fico aqui na minha Bíblia. E ponto. Porque não adianta com essas pessoas, não adianta discutir. Então, cada um vai ter É, um significado. Eu assim, eu tento estudar exatamente para entender aquilo que eu não entendo. E sou bastante ciente que eu não sei nada. Eu posso estudar aqui 24 horas do meu dia, eu não sei nada ainda, mas eu tento aprender. Agora, o resto é muito temor a Deus, porque as coisas espirituais são reais. eu É acho isso que que eu penso. esse mau uso que se faz, né, da experiência do batismo no Espírito Santo e do próprio falar em línguas, isso acaba sendo um grande tiro no pé, porque afasta o real propósito do batismo no Espírito Santo. Por que que Isso Jesus aí. prometeu esse revestimento de pessoas para os discípulos? Só lembrar aqui, ó, lá em Lucas 24:49, ele fala assim: Ficai em Jerusalém até serem revestidos de poder. Por que que era para ficar em Jerusalém? Porque quando eles saíssem de Jerusalém, eles iam sofrer perseguição terrível. Os apóstolos, em sua maioria, eles morreram por causa do evangelho. Ou seja, eles tiveram que lidar com situações terríveis. E o que é que deu força e coragem para eles pregarem a palavra? Foi o revestimento de poder. Inclusive, é isso que aparece lá em Atos capítulo 4 também, quando eles estavam reunidos num lugar, oraram e foram cheios do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que quando eles tiveram essa experiência, olha o que que o texto diz aqui, ó, versículo 31. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Era esse Isso o aí. propósito. Era dar àquelas Isso aí. pessoas a ousadia e a coragem para enfrentar uma séria oposição que eles sofreriam. É para isso que serve o revestimento de poder. O revestimento de poder não é para eu ficar brincando de falar em línguas no culto. O revestimento de poder não é para eu medir quem é que fala mais idiomas com outro irmão. O revestimento de poder é para que eu receba a ousadia de fazer algo no reino de Deus que com as minhas próprias forças eu não faria. Com a minha própria capacidade eu não conseguiria, mas que com o Espírito eu tenho ousadia para ir lá, encarar e vencer. Aí é que está a grande incoerência. Eu não consigo entender como uma pessoa que se diz revestida de poder se afasta da igreja por coisas tão bobas, né? Só Isso aí. porque fizeram uma fofoquinha com o nome dele, só porque o porteiro não deu a paz do Senhor, só porque o pastor tirou ele da Uhum. liderança do grupo jovem. Ou seja, as pessoas É estão isso aí. as pessoas que supostamente dizem ter sido batizadas no Espírito Santo, elas provam, algumas delas, né, provam que não foram a partir do momento que, diante de uma dificuldade simples, boba, elas desistem da obra, desistem do ministério, quando
as pessoas que realmente foram revestidas, não é fácil de parar essas pessoas, não. Pode ameaçar de morte, que elas vão Uhum. continuar ousadas e intrépidas em fazer o que foram chamadas para fazer, porque é esse o propósito. O Espírito Santo vem sobre ela e lhe dá essa ousadia para encarar o que vem pela frente. Então, se a pessoa não tem coragem, isso para mim talvez seja uma das grandes evidências de que realmente a pessoa foi revestida de poder. É quando a pessoa de fato tem coragem e ousadia para se posicionar, para pregar, para ser fiel a Deus, para não Aí. negar a Cristo, para não brincar com Uhum. as coisas de Deus, ou seja, ela tem coragem para enfrentar tudo que vem pela frente por amor ao Evangelho. Foi por isso que Jesus foi revestido lá no Rio Jordão, né? A experiência de Jesus, evidentemente, foi diferente da dos apóstolos, mas aconteceu algo similar, que foi o Espírito Santo descer sobre ele lá no Rio Jordão em forma de pomba. E o que que Jesus fez depois daquele dia? A pomba desceu sobre ele no capítulo 3 de Lucas. Lucas capítulo 3, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. No capítulo 4, ele já estava no deserto enfrentando o diabo. No capítulo É. 4, ele já estava em Nazaré com o povo tentando jogar ele de um precipício. Ou seja, Jesus encarou o diabo e encarou seus perseguidores logo depois de o Espírito Ser Santo descer revestido. sobre ele. É isso que acontece com pessoas revestidas de poder. Encaram o inferno, encaram a perseguição, encaram a maledicência, encaram o que for para poder cumprir o seu chamado. Pessoas que se dizem revestidas, mas por qualquer coisa boba negam o evangelho, isso é conversa fiada, isso é enrolar a língua. Enrolar a língua é Isso moleza. aí. Agora, enfrentar a perseguição é que é para poucos, só para aqueles que têm poder de verdade. Tá bom, E gente? Deus o abençoe que vocês. é, aquele negócio só rapidinho, né, pastor? A Torre de Babel, como você falou, que eu nunca tinha ouvido essa referência que o senhor deu da Torre de Babel. Essa ousadia exatamente é para isso, é para sair, é para sair do grupinho e fazer a obra de Deus. Então, bate muito com esse Atos 4, aí que o senhor botou, né? 4:31. Eu nunca tinha ouvido falar nessa reversão, né? Que o senhor falou, reversão, né? Da Torre de Babel. Exatamente. Em vez de ficar naquele lugar, eles partiram de Jerusalém para fazer a obra de Deus. Perfeito, pastor. Beleza? Pura aula maravilhosa. Muito obrigada. Beleza, Fica na gente. Deus paz. Um abençoe beijinho na Paloma aí vocês. também. Até Tá semana que ótimo. vem. Obrigada. Semana que vem, inclusive, nossa última aula do ano, tá? Que daqui a pouco, depois a gente para Tá. a questão de Natal e Ano Novo. A gente vai encerrar falando sobre os dons espirituais. Até mais. Fica com Deus. Tá ótimo então, pastor. Obrigada.